Andar na contramão do mundo é fazer o que a palavra do Senhor nos ensina. Esse é o estudo de número 813 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Andar na contramão do mundo é renunciar os nossos desejos e procurar agradar a Deus. Vamos ao nosso tema, na contramão do mundo, vencendo o mal com o bem. O nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 12, verso 21, que diz: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Tem outra versão que fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabemos que vivemos numa sociedade aonde nos estimula a violência, aonde nos ensina que do jeito que foi feito para nós, devemos retribuir. O Antigo Testamento mostra que as leis, elas tinham um propósito, elas tinham um objetivo, foram criadas por Deus para conscientizar o povo do pecado que desagrada a Deus. Assim, eles teriam como evitar o pecado e também para preparar um povo escolhido por Deus, aonde nasceria o nosso Messias. E o objetivo da lei era fazer que o povo israelita tivesse padrões, tanto morais como espirituais. Deuteronômio, no capítulo 6, verso 24, diz assim: o Senhor ordenou-nos, então, cumprirmos todas estas ordenanças, amando reverentemente a Yahvé nosso Deus, para que tudo nos corra bem todos os dias, para dar-nos vida, como hoje se pode constatar claramente, se parar um pouquinho para pensar. Quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não desejaríamos que nada de ruim acontecesse com o nosso próximo. E amando a Deus acima de todas as coisas, nós jamais seríamos infiéis a Ele. A Bíblia, ela nos ensina que o mundo, ele jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, passa a pertencer ao Deus Todo-Poderoso, é de Deus. Por isso que o apóstolo João fala: estamos cientes de que somos de Deus, porque o mundo jaz no maligno. O Deus deste século, o Deus desta era perversa, não é o nosso Deus, não é o nosso Jeová, não é o nosso Jesus Cristo. É o príncipe das trevas, é o próprio Satanás que é o Deus deste século, desta era perversa. E Davi, ele nos alerta que nós devemos nos desviar do mal. Salmo 37, verso 27, que diz assim, ó: desvie-se do mal e faça o bem. Fazer o bem para qualquer um não é fácil. Fazer o bem para aquelas pessoas que nos amam, para aquelas pessoas que fazem o bem para nós, é fácil. Mas fazer o bem para quem não gosta da gente, para quem se opõe, realmente não é fácil. Fazer o bem para as pessoas que nós achamos que não merecem. Mas nós devemos agir diferente de Caim, porque Caim, ele foi alertado por Deus e ele não se desviou do mal que estava no coração dele, do propósito maligno que estava no coração dele. Gênesis capítulo 4, o verso 6 e o verso 7 diz assim: então o Senhor abordou Caim: porque estás furioso e por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Olha que alerta tremendo que Deus deu a Caim, e Caim não se importou. Deus, ele quer que nós façamos o bem e quer que nós dominamos o desejo de fazer o mal. O profeta Isaías, ele nos ensina que nós devemos aprender a fazer o bem. Isaías capítulo 1, o verso 17 fala: aprendam a fazer o bem, porque o bem então é algo que nós podemos aprender, mas colocando em prática dia a dia na nossa vida, independente para quem seja, quer sejam pessoas que gostem de nós, quer sejam pessoas que não gostem de nós. Nós precisamos aprender a fazer o bem. O rei Salomão também nos ensina que devemos controlar as nossas emoções, controlar a nossa reação. Provérbios capítulo 16, verso 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Salomão está falando para nós: controle a mágoa, controle a ira, controle a tristeza, controle o rancor, controle o desejo de vingança. Tudo que tem dentro de você que não agrada a Deus, domine sobre isso, domine sobre o que é mal, sobre o que não agrada a Deus. Ainda nós vemos que o apóstolo João, ele nos ensina que nós devemos viver, mas viver em Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus e ele foi enviado por Deus à terra. E aqui Jesus, ele deu a vida por nós e nós não éramos bonzinhos, nós não fazíamos aquilo que agradava a Deus. 1 João capítulo 5, verso 20, da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nunca podemos nos esquecer que o Deus desta era perversa, o Deus deste século, ele quer que nós façamos o que desagrade a Deus. Ele quer que nós venhamos a obedecer a ele e a desagradar, a rejeitar e a desobedecer a Deus. O apóstolo Paulo também nos ensina que devemos viver, mas vivermos em espírito, vivermos no Espírito de Deus, andando com o Espírito Santo. Nunca se esqueça, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Gálatas no capítulo 5, verso 16 e verso 18, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Qual é o desejo do homem? É desejo de vingança, é desejo de pagar o mal com o mal, mas quando nós andamos em espírito, nós conseguimos andar vivendo para agradar a Deus, não para agradar a nós mesmos, não para satisfazer os nossos desejos, mas nós vivemos para a glória do nome do Senhor, nós vivemos sob a orientação do Espírito Santo. Romanos 8,5, Paulo nos ensina que os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. E o que o Espírito Santo deseja é que possamos agradar a Deus Pai, é que possamos nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. E andando segundo o Espírito, nós não pagaremos o mal com o mal, por maior que seja o desejo dentro de nós, nós passamos a receber a vida, nós passamos a receber o desejo de ser como
Cristo. Nós não pagamos mais com a mesma moeda, como nos ensina o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 3, verso 9, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Precisamos andar segundo o Espírito, porque se eu ando segundo o Espírito, eu não vou retribuir o mal com mal, não vou pagar mal com mal, não vou pagar ofensa com ofensa, eu não vou fazer você pisou no meu pé, eu também piso no teu. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos no Senhor forças para obedecer a Deus. Nós não nos entregamos às práticas malignas, às práticas do mal que desagradam a Deus. E nós vencemos o mal, não por nós mesmos, mas pela força do Senhor que nos ajuda, que nos sustenta e nos faz alcançar o objetivo proposto. Romanos capítulo 12, verso 21, Paulo fala: jamais te entregues ao mal como vencido, como nós vimos no nosso texto base, mas vence o mal com o bem. Eu não posso me aliar ao mal, eu não posso fazer o mal, eu não posso deixar o mal me vencer, mas eu tenho que vencer e eu sou vencedora, assim como você é vencedora em Cristo Jesus. E Paulo, ele nos ensina que nós devemos ser bondosos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, que diz: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Para um pouco para pensar, aqui Paulo não está falando, olha, quem fez bem para você, você retribua com o bem, e quem faz mal para você, você retribua com o mal. O que Paulo fala, evite que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos. Sabe por quê? Porque a bondade é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Quando nós estamos andando segundo o Espírito Santo de Deus, as qualidades do fruto do Espírito devem ser encontradas em nós. Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e verso 23, que diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Na época do Antigo Testamento, a lei era olho por olho, dente por dente, mas Jesus, ele nos ensina que nós devemos andar segundo o Espírito, e Paulo nos mostra que nós devemos ter em nós as qualidades do fruto do Espírito, porque o que vai ser refletido em nós não somos nós mesmos, mas é o Senhor que habita em nós. E Paulo, ele nos dá um exemplo dele, que ao invés dele revidar a ofensa, ele abençoava. 1 Coríntios capítulo 4, verso 12, que diz: nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Que exemplo tremendo que Paulo nos dá. E Pedro também, ele nos dá o exemplo, mas Pedro, ele traz o exemplo de Jesus Cristo, como Jesus Cristo reagiu diante das ameaças. 1 Pedro capítulo 2, o verso 21 e o verso 23, que diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Olha como Jesus nos é o exemplo. Não estamos seguindo exemplos de pessoas ímpias, não. Nós temos que seguir o exemplo que a palavra de Deus nos ensina acima de todos os exemplos.
devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo? Será que nós temos andado segundo o Espírito? Será que nós temos refletido em nós o brilho do Espírito Santo de Deus? Ou será que nós estamos pagando o mal com o mal? Porque quando nós pagamos com o bem, o mal que nós recebemos, aí sim, nós estamos fazendo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Quantas pessoas falam mal de nós? Por quê? Porque nós incomodamos ao mundo, porque nós refletimos a glória de Cristo, glória a Deus. E Paulo também ainda nos ensina que nós temos armas espirituais para podermos vencer o mal, usando o bem. 2 Coríntios capítulo 10, o verso 3 e o verso 4, que diz: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se pararmos para pensar, sabe por que nós não lutamos segundo os padrões deste mundo? Porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas a nossa guerra é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E as nossas armas espirituais, então, têm que ser armas do Senhor, que o Senhor nos capacita, e são armas poderosas em Deus, e essas armas destroem fortalezas espirituais. Um exemplo de uma arma é a oração. A oração é uma arma espiritual e nos ajuda, sabe a quê? A não nos vingarmos de quem está nos perseguindo, de quem está nos aborrecendo, de quem está desejando o mal para nós, ou de quem está nos desprezando. Mateus capítulo 5, verso 44 diz: eu, porém, vos digo, é o próprio Jesus falando, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Que conselho é esse que Jesus nos dá? É fácil seguirmos? Não, não é. Mas quando nós estamos andando espírito, através da oração, nós aprendemos a renunciar à nossa vontade, a vontade de praticar o que desagrada a Deus, e nós podemos ter o nosso sentimento mudado, transformado pelo Espírito de Deus. Aquele sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza, de decepção, Deus pode transformar. Através da oração, Deus muda o nosso coração, Deus acalma aquele sentimento ruim que está dentro de nós. Muitas vezes é sentimento de vingança, é sentimento de justiça própria, porque a nossa justiça para Deus é considerado como trapo de imundícia. Vamos conferir. Isaías 64, verso 6. Ora, todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Nós não somos pessoas justas, nós somos justificados pelo Senhor. Por isso que temos que aprender no dia a dia a renunciar o que não agrada a Deus, a vivermos segundo a vontade de Deus e deixarmos nas mãos do Senhor a vingança, o desejo que nós temos que não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é verdadeiramente justo. Romanos capítulo 12, verso 18 e verso 19. Empreendei todos os esforços. Sabe para quê? Para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança. E olha ainda o que Deus fala:
eu retribuirei, declarou o Senhor. Porque aí nós entendemos que nós devemos deixar Deus agir, porque Deus verdadeiramente é justo. A obediência à palavra do Senhor é outra arma espiritual maravilhosa. Lucas capítulo 6, verso 27. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então eu tenho que obedecer à palavra do Senhor. Lembra que Samuel falou para o rei Saul: é melhor obedecer do que sacrificar? E Jesus, ele nos ensina que nós devemos fazer o bem para os que nos odeiam e não devemos pagar o mal com o mal, mesmo que seja essa a nossa vontade. Quer ver outra arma espiritual que destrói fortalezas, que envergonha o diabo, que destrói fortalezas e que agrada a Deus? É o perdão. O perdão é uma arma espiritual que Jesus nos deu, que Jesus nos ajuda, que Jesus nos manda praticar através do próprio exemplo dele lá na cruz do Calvário. Lucas capítulo 23, verso 34, apesar de tudo, Jesus dizia, olha as palavras de Jesus lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. O nosso Senhor Jesus, ele vivendo aquela situação que não era para ele viver. Nós éramos merecedores de estarmos naquele lugar, mas na misericórdia dele, na graça dele, na bondade dele, ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e ele falou assim: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Outro exemplo também que a Bíblia nos dá, de um homem que pediu para Deus perdoar num momento muito difícil da vida dele, foi de Estevão. Estevão, ele nos deixou o exemplo de perdão quando ele estava sendo apedrejado. Olha o que ele disse, Atos capítulo 7, verso 60. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Imagina a situação de Estevão, ele estava sendo apedrejado, imagina os tamanhos das pedras ferindo o corpo dele, e ao invés dele falar para aquele povo que o Senhor faça justiça, o que ele falou? Senhor, não lhes atribuas este pecado. Que Deus tremendo, que Deus misericordioso. E nós vemos exemplos de homens que Deus usou tremendamente aqui. Um exemplo é José. Oh, como José, ele perdoou aqueles irmãos dele que tinha feito a ele somente o mal. Gênesis capítulo 50, o verso 19 ao verso 21, que diz: E José lhes disse, José disse aos irmãos dele: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha a palavra dele demonstrando que ele não tinha mágoa, que ele não tinha rancor, que ele não tinha tristeza. Olha o que ele disse para os irmãos dele: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eu vou começar a concluir. A Bíblia, ela nos ensina que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas que nós devemos pagar o mal que nós recebemos com o bem. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, porque o nosso Senhor é quem batalha por nós, porque o nosso Senhor é quem peleja por nós, mas nós só vamos conseguir agir assim, pagando o mal que recebemos com o bem e não sendo vencidos pelo mal, se nós estivermos andando segundo o Espírito Santo. E outra coisa, e vestidos da armadura de Deus. Efésios capítulo
capítulo 6, verso 3, eu vou concluir com esse versículo que diz: por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Que o Espírito Santo possa falar com você, que o Espírito Santo possa te ajudar, te sustentar e não deixar você ser vencido pelo mal, mas você vencer o mal com o bem. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais, dá o seu like. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever, que o nosso Jesus bondoso, perdoador, misericordioso, gracioso, que Ele vos abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.